Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu estou aqui para fazer um vídeo para vocês que é de grande importância, pelo menos na minha opinião, e eu acho que deveria de ser de grande importância para todos os estrangeiros que vivem aí no Japão. Eu espero que vocês possam aí aproveitar todo esse conteúdo e que ele possa servir para vocês ter mais informação e entender melhor o que está acontecendo com o Japão. Mas antes de tudo mais, deixa eu pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde estou, etc. E também deixe comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais à cara de todos vocês. Aproveitei os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso então, vamos então para o título desse vídeo. E aí, está preparado para as mudanças do Japão? Eu vou estar explicando para vocês o que mudou com as novas diretrizes de imigração, medidas abrangentes para a aceitação de estrangeiros e a realização de uma sociedade de coexistência ordenada. Agora é oficial, não tem mais como fugir. Então, que mudanças são essas? No dia 23 de janeiro de 2026, o governo japonês oficializou um documento que redefine permanentemente as bases da convivência social no país. Na internet, estão se referindo a elas como mudanças nas diretrizes de imigração do Japão, mas esse não é o nome oficial correto divulgado. A nomenclatura correta oficial seria medidas abrangentes para a aceitação de estrangeiros e a realização de uma sociedade de coexistência ordenada. Em japonês seria Gaikokujin no Ukeire, Chitsujo aru Kyosei no Tame no Sougo Tekitai o Saku. A reunião de cúpula, embora breve, selou um pacote de reformas estruturais que visam sanar o que o governo classifica como ansiedade e sensação de injustiça do povo japonês diante de desvios de regras por parte de uma minoria de estrangeiros. Ou seja, os japoneses estão reclamando que alguns estrangeiros estão causando transtornos, abusando das regras e leis, além de que eles estão insatisfeitos. O decidido está centrado na integração tecnológica total para fins de fiscalização e controle de maneira geral. O governo estabeleceu a promoção do DX, transformação digital, no controle de imigração, que incluiu a implementação do sistema GESTA, Sistema Eletrônico de Autorização de Viagem, até o final de 2028. Para quem não sabe do que se trata isso, atualmente muitos países contam com permissão de entrada no Japão sem a necessidade de vistos, o que também acaba permitindo que estrangeiros indesejáveis que causam transtorno ou algum ônus ao Japão tenham permissão para retornar sem grandes punições. Esse sistema permitirá que o Japão faça uma avaliação prévia do turista para definir se considerar ou não a permissão de entrada no Japão. No entanto, o impacto imediato é a unificação obrigatória do Zairyu Card com o My Number Card. Em outras palavras, a integração do sistema de imigração ao sistema de número pessoal My Number. Esta medida autoriza a agência de imigração a receber dados diretos sobre o pagamento de prêmios do Seguro Nacional de Saúde, Seguro de Pensão Nacional e informações fiscais em tempo real. O descumprimento das obrigações fiscais torna-se agora um gatilho legal para a revogação do status de residência, principalmente o visto permanente. Além disso, o governo anunciou a criação de um novo programa de aprendizado de normas sociais e língua japonesa. A conclusão e o nível de compreensão deste programa passarão a ser elementos mandatórios na análise de qualquer renovação ou alteração de visto. Ou seja, para você poder manter a sua estadia, você precisará ter um determinado nível de proficiência no idioma e ter um determinado nível de conhecimento da cultura japonesa, incluindo aspectos como regras, leis, sistemas e etc. No âmbito da segurança, foi decidido o fortalecimento do Plano Zero de Permanência Ilegal, com a meta de reduzir pela metade o número de estrangeiros com ordens de deportação pendentes em 5 anos
e acelerar a análise de pedidos de refúgio para menos de 6 meses, com o intuito de não permitir uma longa estadia pela espera da decisão. A ideia é aumentar a rigidez nas investigações para que ninguém escape, aumentar o filtro para que mais pessoas se enquadrem como aptas a serem deportadas e aumentar a verba para deportar as pessoas mais rápido. Outro ponto inédito é a fiscalização rigorosa sobre a aquisição de terras e imóveis por estrangeiros, com o lançamento de um banco de dados de registros imobiliários em 2027 para monitorar a origem dos fundos e a finalidade de compras em áreas de segurança nacional e mananciais. Essa decisão não parece influenciar muito na estadia dos estrangeiros, mas na verdade pode se tornar um grande empecilho para aqueles que têm o desejo de viver no Japão para sempre investindo em casa própria ou bens. Pense comigo, você continua sendo ou se torna um residente que segue todas as regras e leis japonesas, justamente para que nada ruim aconteça. Você trabalha e tem dinheiro, mas quase ninguém tem dinheiro para comprar uma casa em dinheiro de uma só vez. Então, o caminho mais realista e viável seria adquirir via financiamento. A questão é, hoje em dia já é complicado. Existe uma grande dificultação por parte das instituições financeiras de abrir financiamentos para estrangeiros. As alegações são não saber falar, ler ou escrever em japonês. Qualquer um desses três pode ser o motivo do não. A rigidez do governo pode fazer com que essa dificultação se torne uma barreira intransponível. Afinal, se já está difícil sem o governo estar tão rígido, imagina se ficar rígido. Tecnicamente, o objetivo do governo é proteger o Japão de manipulação estrangeira. Por isso, áreas de segurança nacional e mananciais. Mas o que impede o governo de olhar para você com olhos de desconfiança como se você fosse um espião? A questão é que isso abre um precedente abstrato que permite que o governo faça qualquer coisa no futuro. Agora ainda não é um problema, mas pode vir a ser. A decisão foi ratificada por um Conselho de Ministros de peso, evidenciando que a questão migratória agora é tratada como segurança nacional e estratégia econômica de alto nível. O Conselho é presidido pelo secretário-geral do Gabinete e conta com a participação direta da Ministra de Estado para a Promoção da Coexistência Ordenada, do Ministro da Justiça, do Ministro das Finanças e de pastas estratégicas como a de Estratégia de Crescimento, Defesa e a de Políticas para Crianças e Famílias. Essa coalizão ministerial deixa claro que cada aspecto da vida do estrangeiro, da educação, dos filhos à transação imobiliária, agora está sob vigilância coordenada. Mas isso pode piorar ainda mais? Se até aqui já era preocupante para você, então você precisa se preocupar muito mais. Logo após consolidar essas medidas, a então primeira-ministra Takaichi Sanae surpreendeu o país ao dissolver a Câmara Baixa, Shūgiin, convocando eleições antecipadas. Para entender o peso disso, é preciso compreender o sistema político japonês. O parlamento, Kokai, é dividido em duas casas, mas elas não têm o mesmo poder. A Câmara Alta, Sanguin, tem o poder de debater e atrasar projetos, mas não de impedi-los de passar definitivamente. É na Câmara Baixa, Shūgiin, onde o poder reside de fato. Ele tem a primazia sobre o orçamento e a palavra final na escolha do primeiro-ministro. Atualmente, para passar projetos polêmicos e alinhados à sua visão de ordem, o governo muitas vezes precisa recorrer a uma exaustiva politicagem, ou seja, fazer acordos, consolidar coalizões para conseguir a maioria dos votos para passar projetos de lei e etc. A primeira-ministra dissolveu o parlamento agora porque sua aprovação popular está altíssima. Ao agir no momento de glória, ela busca um referendo popular para esmagar a oposição nas urnas e garantir a maioria dentro do parlamento. Deixe eu simplificar para vocês. Como funcionarão essas eleições de agora? O primeiro ponto bem conhecido é quem vota. Só cidadãos japoneses,
Estrangeiros não têm direito ao voto, exceto os nacionalizados, maiores de 18 anos, e o voto é facultativo, ou seja, não é obrigatório. A primeira-ministra aposta na base fiel do eleitorado do seu partido, PLD, para vencer porque o sistema consiste no seguinte: cada eleitor recebe dois papéis, um para votar no candidato distrital, político que vai representar seu bairro ou distrito. Quem tiver mais votos ganha a cadeira, num sistema First Past the Post. E outro para votar no partido. As cadeiras serão divididas proporcionalmente ao número de votos que cada partido recebeu nacionalmente. No Japão, o povo não vota para o primeiro-ministro. O povo vota nos deputados. Esses deputados eleitos se reúnem e votam quem será o primeiro-ministro. Como a Takaichi é a atual líder do partido majoritário PLD, se o partido dela ganhar a maioria das cadeiras, ela é automaticamente reconduzida ao cargo pelo imperador. Por isso, ela faz isso agora, que a popularidade dela está alta. É uma estratégia política muito utilizada no Japão para aumentar a governabilidade do governo. O que esperar após uma provável vitória em 8 de fevereiro? Será que isso poderia fazer as coisas ficarem tão piores do que já estão nesse momento? Embora não se possa afirmar com certeza absoluta, o realismo político sugere um cronograma agressivo caso o atual governo vença as eleições. Aprovação do orçamento já prevendo cortes ou restrições severas em subsídios sociais para estrangeiros inadimplentes em fevereiro-março de 2026. Auxílios e subsídios como o Auxílio Criança de Douteate, Auxílio de Mãe e Pai Solteiros de Dolfo Teate, Auxílio Especial para Crianças com Deficiências, Tokubetos de Dolfo Teate, Subsídio Social, Seikatsu Rogo, Auxílio Escolar Shogaku Enjo, dentre muitos outros. Implementação de sistemas de monitoramento em tempo real via MyNumber para que prefeituras cruzem dados de impostos e vistos de forma automática em abril de 2026. Aqui quem estiver com pendências pode já receber avisos não de prefeituras, mas direto da imigração. Votação da reforma definitiva que permitirá o cancelamento do visto permanente por falhas no pagamento de impostos em meados de 2026. Com isso, já não serão avisos de preocupação, serão decisões administrativas como perda de visto ou diminuições de período de permissão de estadia. Mas como que chegamos até aqui? Esse foi um movimento repentino ou foi um resultado de uma engrenagem que vem girando silenciosamente há décadas até chegar ao ponto de alterar as diretrizes? Digo isso porque muitos estrangeiros simplificam tudo o que está acontecendo como algo que só começou a acontecer por causa da Takaichi Sanai se tornar primeira-ministra. Mas será que ela é o único problema mesmo? História da imigração simplificada. A resposta exige que voltemos ao início da década de 1990, quando a população estrangeira no Japão mal superava 1 milhão de pessoas. Com a reforma da Lei de Imigração em 1990, o Japão abriu suas portas para o movimento Dekasegi, atraindo descendentes de japoneses para suprir o déficit de mão de obra industrial. Naquela época, a integração era uma palavra vaga e o termo Tabunka Kyose, convivência multicultural, era usado pela imprensa quase como que um conceito folclórico, sem qualquer suporte jurídico real. Foi nesse cenário de incertezas que eu desembarquei no Japão em 2000. Como a maioria dos imigrantes daquela geração, vivi os primeiros 12 anos focado na sobrevivência imediata, acreditando que a minha estadia seria temporária e sem me preocupar com as estruturas políticas que se formavam ao meu redor. O primeiro grande ensaio de uma política de Estado para estrangeiros surgiu em março de 2006, com um relatório do Ministério de Assuntos Internos Somusho, intitulado de Relatório do Grupo de Estudos sobre a Promoção da Convivência Multicultural, rumo à promoção da convivência multicultural nas comunidades locais. Em japonês seria Tabunka Kyosei no Suishin ni kansuru Kenkyū Kai, Chiki ni okeru Tabunka Kyosei no Suishin ni mukete. Este documento, que anos mais tarde serviu de base para o meu projeto de integração,
Plano para a realização de uma sociedade multicultural no Japão, Nihon ni okeru Tabunka Kyosei Shakai Jitsugenkei Kaku, propunha que o estrangeiro fosse tratado como um morador local. Foi com base nesse meu projeto que eu criei o Da Convivência para a Integração, modelo de integração social de convivência multicultural de próxima geração para garantir a sustentabilidade da sociedade japonesa. Kyosei kara Tougou e Nihon Shakai no Jizoku Kanousei o Tanpo suru Jisedai Tabunka Kyosei Shakai Tougou Modelo. No entanto, o plano de 2006 tinha uma falha estrutural. Ele era excessivamente idealista e assistencialista. Ele tratava o imigrante como alguém vulnerável que precisava de caridade e apoio voluntário, o que gerou uma proliferação de organizações voluntárias ou de assistência, além de diretrizes locais relacionadas. Um exemplo claro dessa época foi a província de Nagano, que seguiu as orientações nacionais da época para criar suas próprias diretrizes de convivência em 2015, as quais eu constantemente critiquei por serem excessivamente idealista e assistencialista. Em 2020, já sofrendo a influência do governo, a província de Nagano atualiza essas diretrizes, deixando ela menos assistencialista, mas ainda muito idealista. Após a atualização, é impossível encontrar as diretrizes de 2015 para consulta pública, o que é uma grande falha de transparência. Minha própria visão sobre esse sistema mudou drasticamente em 2012. Problemas pessoais relacionados ao meu filho me forçaram a sair do chão da fábrica e buscar um papel mais ativo na sociedade, mergulhando no mundo do suporte aos estrangeiros. Comecei criando o grupo voluntário de suporte ao estrangeiro Putz Network, tentando aplicar na prática o idealismo de 2006. Era na época um grupo com formato complexo, pois com um grupo eu tentava resolver todos os problemas dos estrangeiros. Percebendo a dificuldade em gerenciar tudo isso como um grupo só, decidi dividir o Putz Network em 10 grupos menores com objetivos diferentes. Mas ao tentar descentralizar esse trabalho, percebi que o voluntariado não seria capaz de sustentar uma integração verdadeira. A resposta não estava na caridade, mas na sustentabilidade econômica. Para que o japonês respeitasse o estrangeiro precisava ser visto como um parceiro profissional e transparente. Foi nesse processo de amadurecimento que percebi a necessidade de transformar o movimento em uma empresa, e foi assim que o grupo voluntário Putz Network se tornou a Putz Network Co. Limitada, ou Kabushiki Gaisha Putz Network. Eu compreendi que o controle e a digitalização eram necessários para separar os cidadãos comprometidos daqueles que prejudicavam a reputação da comunidade, mas eu não previa que o governo usaria essa mesma ideia de controle para fins de exclusão em massa. Enquanto eu buscava profissionalizar a integração, o Estado japonês construía a infraestrutura para o cerco atual. Em 2012, o lançamento do cartão de residência Zairyu Card centralizou o monitoramento da imigração, tirando o poder de registro das mãos das prefeituras. A partir de 2018, a estratégia tornou-se ainda mais técnica e fria. Roadmaps governamentais, como o de 2022, estabeleceram metas claras para a digitalização total até 2026. Documentos internos mostram que a integração com o MyNumber nunca foi apenas sobre conveniência administrativa. Foi o desenho de uma jaula digital. O governo percebeu que, com a população estrangeira atingindo a marca de 4 bilhões de pessoas, o controle individualizado via dados era a única forma de gerir o que eles chamam de segurança pública. A reviravolta final, que nos trouxe as diretrizes anunciadas no dia 23 de janeiro de 2026, ocorreu em novembro de 2025. Assim que Takaichi Sanai assumiu como primeira-ministra do Japão, foi injetada uma dose de nacionalismo pragmático na burocracia. O termo coexistência multicultural, Tabunka Kyosei, que vinha sendo debatido há anos por especialistas, foi subitamente alterado para coexistência ordenada. Chitsujo Aru Kyosei, uma pequena alteração que muda toda a compreensão. Essa pequena mudança no vocabulário oficial, registrada em documentos de 4 de novembro de 2025,
Foi o golpe de mestre que permitiu que o governo usasse toda a infraestrutura de dados criadas para apoio como uma ferramenta de ordem. O resultado foi a reunião de 10 minutos do dia 23 que resultou na definição de novas diretrizes de imigração. O plano aprovado nessa data não é novo. Ele é o desfecho de um projeto de 36 anos que começou com o braço operário em 1990, passou pelo idealismo assistencialista de 2006 e terminou na gestão de controle e punição de 2026. O Japão escolheu a ordem sobre a harmonia, e o desafio agora é entender como sobreviver e prosperar em um país onde cada movimento financeiro e social é vigiado pelo olhar atento do Estado. Mas muita atenção para não errar. Não confundam as minhas palavras. Eu sempre fui a favor de que o Japão endurecesse as regras para que os estrangeiros ruins fossem punidos e estrangeiros bons fossem beneficiados. Meus projetos de multiculturalização sempre tiveram os japoneses em primeiro lugar, afinal, aqui é o Japão. Se os japoneses não estiverem satisfeitos, é simplesmente impossível de se alcançar a concretização de uma sociedade de coexistência multicultural no Japão. Por isso, não sou contra a postura do governo. Apenas adoto uma postura de precaução neste momento de mudanças drásticas sem definições práticas do que vai acontecer. Até hoje eu vim fazendo previsões de vários acontecimentos no Japão, desde que comecei a trabalhar com assistência aos estrangeiros no Japão. E tudo que eu previ aconteceu. O problema é que com as atuais mudanças, as minhas previsões sobre o Japão nesse momento não são as melhores para todos os estrangeiros. Infelizmente, analisando todas as alterações nas diretrizes, não parece que serão apenas os estrangeiros ruins que serão afetados. Não porque as diretrizes visam atacar todos os estrangeiros, mas porque elas não definem exatamente quais são os parâmetros de julgamento que te farão ser considerado um estrangeiro ruim. Agora, um presente para você que assistiu até aqui. Tendo dito tudo isso, eu decidi deixar esta última informação para o final de propósito. Considero isso quase como um prêmio, um tesouro para quem demonstrou interesse real na análise que trouxe e assistiu esse vídeo até o fim. Se você não tem interesse em tudo o que eu disse sobre este cenário, onde o comodismo pode custar caro, então você não merece essa informação final e, talvez, você mereça colher os resultados, providos da sua própria ignorância. Para você que entende a importância de se preparar, no dia 10 de fevereiro, a partir das 0 horas, meia-noite, entrará no ar do canal da Putz Network no YouTube um vídeo especial. Nele, eu conto a história completa de como eu aprendi japonês sem estudar. Não é um curso, não é venda de aula. É simplesmente a minha trajetória real de como eu saí do zero absoluto para o meu nível atual de fluência sem o método tradicional de estudos. Fiz esse vídeo com um intuito simples. Com todas essas alterações nas regras, já começou um boom de cursos de japonês na internet que agora mudaram o discurso. Em vez de aprenda o japonês para ter uma vida melhor, agora dizem aprenda o japonês para garantir sua estadia no Japão. Eles não estão mentindo, mas me incomoda profundamente que utilizem esse caos e o medo apenas para aumentar vendas. Pagar para estudar deve ser uma opção, não uma imposição pelo medo. Eu mesmo ensino se alguém me pagar, mas sempre digo aos meus alunos que não só é possível aprender sem gastar nada, como eu mesmo aprendi assim. Decidi compartilhar o meu know-how para que você tenha a alternativa gratuita. O Japão não pode ser um lugar apenas para quem tem dinheiro. A fluência e a sobrevivência devem estar ao alcance de todos os que estão dispostos a agir. E se você assistiu até aqui, você agiu. Quem me conhece sabe o meu nível de proficiência no idioma japonês. Para quem não me conhece, passei no teste de proficiência no idioma japonês JLPT no nível N1, o nível mais alto, com uma pontuação alta. Trabalho como intérprete e tradutor em prefeituras, polícia, advogados, além de outros. Então, não perca essa chance. Dia 10 de fevereiro de 2026, canal Putz Network do YouTube. É só pesquisar no YouTube por
Putz Network. Se você assistiu até aqui, então eu realmente agradeço do fundo do coração e desejo que essas informações possam sim te ajudar a não só a se conscientizar, mas também a entender a importância de se preparar para o futuro que, pelo menos no momento, é bem sombrio. Agradeço mais uma vez por vocês terem acompanhado até aqui. Gostaria de pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. Tal. Também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Sem mais o que dizer, de maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês. A gente se vê aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau.